Olá, boa tarde. A paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe cada um. Que Deus abençoe a nosso estudo agora. Que Deus abra nosso entendimento e nos faça nos entender e compreender mais um pouco do que Ele tem para nós. Por quê? Estudar teologia não é ser sábio mais do que os outros, não é querer saber mais do que os outros, não é mostrar que você é o tal. Não, estudar teologia é entender melhor a estrutura bíblica, é entender melhor a história da Bíblia, é entender melhor o que os teólogos antigos, o que aconteceu no passado, antes mesmo da gente se entender como gente. Então, estudar teologia é isso, é estudo de Deus, né? Todo mundo sabe que teologia é teologia, é estudo, e que é um estudo de Deus. Mas nem sempre esses estudos quer dizer que é real, porque são histórias de teólogos, estudos de teólogos, que vai buscar na Bíblia, vai buscar na geografia da Bíblia, vai buscar nos lugares por onde foi acontecido, né, em Jerusalém principalmente. O povo vai muito fazer estudo para lá e vai entender para poder comentar algo. E inclusive tem um teólogo que eu admiro muito, que ele é arqueólogo também, sim, esqueci o nome dele, eu sei que o nome dele o sobrenome é Silva, acho que é Rodrigo Silva, se não me engano. E ele sempre está dando palestra, ele sempre está na mídia, ele é da Adventista do Sétimo Dia, inclusive, mas ele tem um conhecimento assim fora de série. Ele sabe a Bíblia de cor e parece um computador. Eu admiro muito ele, né? E inclusive eu vi uma reportagem com ele de um estudo que uma pessoa fez a pergunta a ele, questionou ele sobre o sábado, né? E ele dá a explicação dele que o sábado é para ser guardado como o domingo, como a segunda, como a terça, como a quarta, como a quinta, como a sexta. E ele fala que é para ser guardado todos os dias, mas o sábado ele acredita que é uma ordenança de Deus e não vê por que não guardar, né? Mas ele diz: se guardar o sábado da forma que tem que ser guardado, é para guardar todos os outros dias também da mesma forma, né? Mas que o sábado é um dia que é de retiro para eles, espiritual, para se consagrar, para buscar a Deus, para orar, para comungar, para ter uma reunião com os irmãos. E isso foi a explicação dele. Eu vou começar a ler aqui na apostila o Novo Testamento. Quem já tem, me acompanham, né? Me acompanham que vocês vão entender melhor. Gente, eu não tenho aplicativos, eu não sei editar vídeo, eu tô fazendo tudo assim, caseiro, para ficar melhor para nós, para mim e para você. Porque quando eu leio para você, quando eu busco, quando eu pesquiso, eu também estou para passar para vocês, eu também estou aprendendo também. Porque coisas que eu já dei 8 anos atrás e já nem me lembrava mais por não ter o hábito de ficar lendo o que eu já estudei. Então, para mim está sendo maravilhoso dessa aula para vocês. Na apostila está escrito Novo Testamento. Logo depois da ressurreição de Cristo e de sua ascensão, os que haviam sido testemunhas oculares de sua glória foram a todos os lugares pregar o evangelho, de boca em boca. Por quê? Porque naquela época não tinha Bíblia, né? Então eles iam contar aquilo que eles viveram com Cristo. Olha que maravilha! Hoje nós temos, para falar de Cristo, nós temos que ler toda a Bíblia para poder falar de Cristo. E eles não. Eles foram testemunhas oculares, eles andavam com Jesus, eles viram tudo o que aconteceu. Então, depois que Jesus fez a ascensão, eles começaram a fazer o ID, de boca em boca. Anunciaram as boas novas. Para quem não sabe, o evangelho significa boas novas, boas notícias, que o mestre havia trazido. Repetindo,
eles foram pregar o evangelho de boca em boca, anunciando as boas novas que o mestre havia trazido. O que Jesus trouxe naquela época? A salvação, né? A cura, os milagres que Jesus fez da água e vinho, enfim, tudo aquilo que todo mundo já sabe. Com o passar dos anos, surgiu a necessidade de registrar o ambiente de perseguição Perdão, eu pulei uma parte. Com o passar dos anos, surgiu a necessidade de registrar o que ensinavam. Foi então que os livros do Novo Testamento começaram a ser escritos. O ambiente de perseguição no qual foram escritos ratifica que o Novo Testamento foi escrito com sangue desde o sangue vertido na cruz do Calvário até o sangue dos apóstolos, porque eles foram muito perseguidos, né? Se hoje você diz que é perseguido, o que nada, você não é perseguido, porque nós vivemos no tempo da graça, onde o evangelho pode ser falado. Nós vivemos no Brasil, onde podemos ainda falar do amor de Jesus, falar da Bíblia, né? Carregar a Bíblia na mão. E naquela época eles eram perseguidos, porque não eram proibidos de falar de Jesus. Eles eram proibidos de falar que Jesus era o Filho de Deus. Então, muitos dos apóstolos foram mortos, né, brutalmente. Que isso vai ser um outro estudo. Os apóstolos de Jesus foram transmitindo, através da palavra, cartas e bilhetes, o que Jesus ensinou e realizou. O primeiro livro a ser escrito no Novo Testamento, a carta de Paulo aos Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica, por volta do ano 50 depois de Cristo. Ou seja, Jesus já tinha morrido, já tinha subido aos céus, e que foram começar no ano 50 depois de Cristo a levar o evangelho de boca a boca e depois por escrito, bilhetes, pedaços, rascunhos de papel que foram escritos naquela época. Os evangelhos foram escritos entre 50 a 100 depois de Cristo. Foi quando o evangelho foi escrito. Algumas epístolas foram escritas depois do evangelho. Quer dizer, escreveram primeiro os evangelhos, depois foram escrevendo as epístolas. Qual a diferença de epístolas e do evangelho e de carta? Depois que eu acabar isso aqui, eu vou explicar a vocês. Foram escritos depois do evangelho. O livro de Atos dos Apóstolos foi escrito por volta do ano 63 depois de Cristo. O Apocalipse foi escrito entre 70 a 95 depois de Cristo. Durante o reinado do imperador Domiciano, alguns estudiosos acreditam que havia alguns trechos escritos anteriormente, em 70, na época do imperador Nero. Ou seja, naquela época não era mais reis, era imperador, né? Que comandava com a cidade, as nações na época. Sobre os autores dos livros. Os livros da Bíblia são, do ponto de vista literário, registro de fatos e acontecimentos, tradições, costumes e história do povo de Deus. A Bíblia inteira ela relata sobre como aquele povo vivia, como era na época, a história, os costumes deles, o que eles faziam, os costumes que eles tinham que fazer, como eles se alimentavam, né? Eu tenho um livro chamado A História dos Hebreus. Eu nunca li esse livro, eu só paginei. Ele é muito grosso, gente, ele é muito grosso. Nesse livro, ele conta a trajetória do povo hebreu até o Velho Testamento inteiro, né? Até a vinda, até próximo ao Novo Testamento. É um livro caríssimo. Na época eu comprei por R$200 porque estava na promoção e eu me empolguei, comprei, acabei não lendo, mas eu vou ler. Então, o Novo Testamento é uma história literária de registro de acontecido,
né, de tradições, de tudo, né, que aconteceu na época ali de Jesus também, como na época dos profetas maiores, profetas menores, dos Pentateuco, que foram os 5 livros que Moisés escreveu, né? E as histórias também, né, de Salomão, que é o Cantares, Eclesiastes, que foi o Salomão que escreveu, Provérbio, foi Salomão que escreveu também, tem outros escritores também que escreveram, como Salmos também. Nesse aspecto, devemos considerar que fica muito difícil atribuir, na maioria dos livros, a autoria. Os livros costumam levar o nome de seu personagem principal, e com raras exceções, pode-se afirmar que foi aquele personagem quem o escreveu. Não existe um original da Bíblia ou de um livro bíblico. Cremos que, para evitar idolatria, são centenas e às vezes milhares de fragmentos que foram reunidos para se compor determinado livro. Os manuscritos antigos são por isso chamados de originais. O povo é tão idolatra tudo, né? Eles idolatram. Se eles descobrissem as vestes de Jesus depois que ressuscitou, ele estaria idolatrando até hoje. Ia ter gente aí vendendo pedaços de pano dizendo que foi os lençóis de Jesus. Como aconteceu uma época atrás, que descobriram lá um lençol e estavam dizendo que era de Jesus, depois foi confirmado que não era. Deus é muito sábio. O que Ele quer de nós não é idolatria, Ele quer de nós obediência. Existem vários estudos sobre a composição da literatura bíblica. Modernamente, os mais aceitos pela área acadêmica são os da crítica literária moderna ou a alta crítica. Os estudiosos dessa corrente admitem para o Pentateuco, por exemplo, várias escolas literárias produziram textos paralelos e que depois houve uma tentativa de harmonizar os textos, produzindo em um só formato. Então, os 5 livros para o Novo Testamento, principalmente em relação aos evangelhos, a teoria é semelhante, que nós já comentei na aula passada, os livros que são semelhantes, que é Mateus, Marcos, Lucas. Esses livros são semelhantes uns com outros. Aí, muitas das vezes, uma vez, um testemunho de Jeová foi na minha casa pregar e levar, né, a palavra, e eu perguntei por que na Bíblia deles não tem alguns versículos que tem na minha Bíblia, porque não tem. E eu falei quais são os versículos, agora não me lembro, mas eu tenho marcado. E elas não souberam me explicar. Depois de muito tempo, eu encontrei com uma delas na rua, isso foi um debate na minha casa que quase deu discussão. E depois de muito tempo na rua, ela me encontrou e falou: eu descobri por que não tem os versículos que tem na sua Bíblia, porque a nossa Bíblia entendeu que são versículos repetidos. A desculpa que eles deram, porque senão tinha que tirar o livro de Marcos e de Lucas do Evangelho, porque são semelhantes, né? Que diz que era repetido, não tinha aqueles versículos, mas não é nada disso. Então, por eles serem semelhantes, né? Por isso são chamados os evangelhos. Por mais sério e importante que possa ser esses estudos, não podemos desconsiderar o fato que são apenas teorias. Alguns cristãos têm preferido aceitar o plano de Deus na revelação e inspiração da Bíblia, aceitando o que ela diz literalmente. Porque, veja bem, se a gente não crê que a Bíblia ela é inspirada e revelada por Deus quando ela foi escrita, como tem muita gente que não acredita, né? Que considera ela como um livro qualquer, ela não era tão eficaz quando cada pregação que é feita, Deus não falava. Então eu creio que a Bíblia foi inspirada por Deus e que ali foi inserido só aquilo que Deus quis que fosse inserido. Os outros livros apócrifos que não foram inseridos, talvez não seria bom para nós se tivéssemos, né? Porque a gente vê que a Igreja Católica, eu tenho uma Bíblia católica, eu vou até procurar se tem esses livros do Novo Testamento, que eu ainda não reparei, só reparei do Velho, do Novo ainda não reparei.
É um erro meu. Se tiver, eu vou dizer para vocês que eu tenho os livros apócrifos do Novo Testamento. Então, se fosse tão importante para nós protestantes, quem tirou esses livros de dentro da nossa Bíblia protestante foi Lutero, quando fez a reforma do protestantismo, que ele viu que a Igreja Católica estava fazendo tudo errado, estava cobrando, ensinando uma doutrina errônea para o povo, para os fiéis. Então, se fosse necessário, Deus levantou a vida de Lutero, gente, para tirar esses livros, senão nós todos hoje seríamos idólatras, ia idolatrar coisas que não existem, ia crer mais naquilo que Deus não queria que nós crêssemos do que aquilo que Ele quer que nós cremos hoje. Então eu prefiro ficar com a igreja, com a Bíblia protestante, porque essa Bíblia ela fala conosco, mas eu não descarto a Bíblia católica, porque ela também tem ensinamentos bons, até para nós debatermos na frente com esses estudiosos, esses heregitas, esses hereges. As pessoas hereges são aqueles que vivem pregando heresia, e a gente tem que saber debater esses assuntos, porque se chegar um testemunho de Jeová na tua porta, você vai questionar ele, por que ele não ora, por que ele não comemora o aniversário, por que eles bebem cerveja, e eles não comemoram o aniversário, porque é idolatria, por que eles não doam o sangue, se Jesus doou o sangue para nos salvar. Então a gente vai saber questionar eles, vai saber debater com eles, e muitas outras doutrinas que o homem cria e põe dentro das igrejas, sendo que está tudo fora da Bíblia, que nem as vestes, né? Nós vamos entrar ainda na apostila que fala das vestes. Então, se Deus estivesse preocupado com essas coisinhas, né? Mas Ele não está preocupado com essa doutrina. O homem está pondo muito doutrina dentro da Bíblia, muito dogmas, que ele quer colocar dentro da mente dos fiéis, que aquilo é verdadeiro. E tem muitas pessoas aí, conheço pessoas que já ficou até com problema mental por causa de doutrinas de igreja, por causa de pastores. Tá bom? Aqui eu vou encerrar essa parte nesse vídeo, depois eu vou dar continuidade à Bíblia no Brasil. Amém?